Afinal, os pneus realmente têm prazo de validade? Existe um limite de tempo ou quilometragem que você pode percorrer antes de precisar descartá-los? Aposto que todas essas perguntas já passaram pela sua cabeça muitas vezes. Se você já procurou a resposta na internet, provavelmente viu e acreditou em algumas informações que não são tão verdadeiras assim. A boa notícia é que neste vídeo eu vou desmistificar tudo o que você já ouviu sobre o prazo de validade de pneus e revelar qual é a real validade de um pneu, como descobrir a data de fabricação dos pneus da sua frota, quantos quilômetros em média um pneu costuma rodar, como verificar quanto seu pneu já percorreu e quais são os sinais que indicam que você deve obrigatoriamente trocar seus pneus. Você terá todas essas respostas logo após a vinheta. Antes de responder o que todo mundo quer saber, se os pneus realmente têm um prazo de validade, é muito importante que você deixe seu like aqui no vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Agora, sobre a validade dos pneus, provavelmente você já viu dezenas de artigos e vídeos na internet que falam que um pneu dura ali de 5 a 7 anos, colocando prazo máximo de uso em 10 anos. Apesar de todos esses conteúdos, o senso comum de que o prazo de validade de um pneu é de 5 anos não passa de um grande mito. Na verdade, a própria ideia de prazo de validade, nesse caso, é um mito. É verdade que você deve aumentar o acompanhamento quanto mais anos tiver o pneu, mas ao contrário do que a maioria fala, você só deve trocá-lo quando ele realmente não estiver mais em condições adequadas de uso, independente do tempo de fabricação. Então, se ele tiver aí 9 anos de fabricação, mas continua com as bandas em boas condições, a profundidade dos sulcos permitida, sem furos ou bolhas e a borracha continua íntegra, você pode continuar rodando com ele normalmente. A questão realmente importante aqui é que você tenha e siga um cronograma de inspeção e aferição para saber exatamente as condições atuais dos seus pneus e se eles não estão tendo nenhuma deteriorização precoce. Afinal, dependendo da intensidade da sua operação, existem alguns pontos que, se você não ficar atento, vão reduzir a validade dos seus pneus. Por exemplo, adequação e instalação, pressão de rodagem, quantidade de carga transportada, alinhamento com a roda, velocidade média que seus motoristas costumam dirigir e alguns outros. Outros aspectos que vão impactar e muito a vida útil dos seus pneus são as ações do tempo, a variação de temperatura e o ambiente em que eles serão armazenados. Sem falar nos desgastes físicos e químicos que eles sofrem, que não tem nada a ver com as viagens ou atrito com a estrada. Vale lembrar aqui que seus stepes não estão a salvo, viu? Eles também são afetados por esses fatores externos, mesmo não estando rodando. Então, observe com atenção o estado deles. Entendi, Jean. O que importa mesmo, então, é garantir que os meus pneus estejam em boa condição e não só a data de fabricação. Mas como sei a data em que eles foram fabricados para entender quais modelos duram mais? Descobrir a data de fabricação é bem simples. Basta olhar no chamado DOT, aqueles 4 números na lateral do pneu. Nele, os 2 primeiros dígitos indicam a semana do ano e os outros 2 o próprio ano em que o pneu foi produzido. Agora que você já entendeu essa parte, vamos descobrir quantos quilômetros um pneu costuma rodar. Como você já viu, diversos fatores influenciam a vida útil do pneu de um caminhão. Apesar disso, quando falamos de um pneu novo, a média é que ele rode de 60 a 80 mil quilômetros. Mas é claro que não tem nada escrito em pedra. Essa é apenas uma média. E assim como a data de fabricação e validade, o ideal é observar constantemente as condições do seu pneu e do seu veículo. Além disso, tem alguns fatores que podem diminuir ou até aumentar a distância que um pneu pode percorrer, tais como marca e qualidade, o peso da carga transportada, pressão de rodagem, temperatura, aquecimento do pneu, tipos da estrada que o veículo circula e regularidade de manutenção. E se você está se perguntando como obter essa informação e saber quantos quilômetros seu pneu já rodou, a maneira mais comum é observar o odômetro no painel do caminhão. O ideal é que você tenha um cronograma de inspeção e cada vez que verificar o caminhão e os pneus, observe a quilometragem atual do veículo e anote em uma planilha de controle. Assim, você saberá a distância que seus pneus percorreram até o momento e terá uma média de quanto costumam rodar antes de precisar serem descartados. Esse controle também ajudará a encontrar o melhor momento
momento para recapá-los e aumentar sua vida útil. Agora que você já entendeu que um pneu não tem realmente um prazo de validade e sabe, em média, quanto eles costumam rodar, vamos ver alguns sinais que você não pode ignorar de que seus pneus não estão mais em boas condições. Assim como o nosso corpo apresenta sintomas quando estamos doentes, os pneus também dão sinais quando não estão em suas melhores condições. Por exemplo, é importante verificar regularmente se há furos visíveis nos pneus. Se não forem identificados e o pneu não for retirado para manutenção, pode ocorrer a entrada de água, o que levará à oxidação da parte interna. Além disso, os furos podem causar a separação entre os componentes, exigindo uma troca prematura. Da mesma forma, com inchaços e bolhas que geralmente são causados por impactos com meio-fio ou buracos na estrada. É muito importante procurar por esses sinais e remover o pneu para reparo. Caso contrário, ele provavelmente precisará ser substituído mais cedo e estará mais suscetível a acidentes. Além disso, o desgaste irregular do pneu também é um sinal de alerta. Essa condição pode ser causada por diversos fatores, como a pressão de ar incorreta, folgas na suspensão, desalinhamento da direção e sobrecarga. Todos esses fatores aumentam o risco de derrapagens e dificultam o controle do veículo. Lembre-se de que a substituição deve ser realizada sempre que os sulcos e as ranhuras estiverem desgastados a ponto de a profundidade ser menor do que 1,6 mm. Afinal, essas ranhuras são essenciais para garantir a aderência dos pneus ao solo. É isso. Espero que este vídeo tenha sanado todas as suas dúvidas e ajudado sua operação. Mas não pare por aqui. No nosso canal temos uma playlist com diversos conteúdos sobre gestão de pneus para você conseguir economizar e otimizar o uso desses ativos tão importantes. Até a próxima!